Eu sou Amélia Vilar de Almeida. E aos 38 anos, o meu mundo não era feito de luxo, mas de cascas. Cascas de sobreiro, para ser exata. A Corticeira Vilar, que o meu bisavô ergueu no Alentejo, era mais do que um negócio. Era o meu sangue, o cheiro à terra e a Portugal, uma herança que eu jurava proteger com a minha vida. Desde a morte do meu avô, o comendador Mário Vilar, há 10 anos, eu tinha mergulhado de cabeça na empresa familiar. O meu pai, o comendador Fernando, o patriarca da vez, sempre me viu como a filha útil, a contadora de serviço, a máquina de eficiência que mantinha os lucros estáveis, enquanto o meu irmão mais novo, Duarte, era o filho herdeiro, o futuro. Duarte, com 32 anos, tinha o charme superficial e a ambição desenfreada de quem nunca precisou provar nada. Um autêntico parasita corporativo que, em 10 anos, mais se dedicou a colecionar carros desportivos e dívidas do que a aprender a diferença entre cortiça natural e aglomerado. Eu, por outro lado, vivia para a empresa. Os meus fins de semana eram passados no campo, inspecionando a extração da cortiça, falando com os trabalhadores, a quem eu considerava a verdadeira alma da Vilar. Na nossa família, a tradição é a lei. E a lei não escrita diz que o legado passa para o nome masculino, não importa a competência. Eu sabia disso, mas sempre pensei que o meu trabalho incansável me daria pelo menos uma parte justa do futuro. Um reconhecimento pela dedicação que meu pai nunca teve coragem de demonstrar por mim. Eu sonhava em modernizar a empresa, em levá-la a novos mercados. Mas o meu pai só via em mim uma sombra. Uma trabalhadora incansável que deveria contentar-se com o título de diretora financeira. A sede da família Vilar era um imponente solar no coração de Vila Nova de Gaia, com vista para o Douro. Um casarão que respirava história e opulência. O cenário perfeito para a hipocrisia familiar que nos consumia lentamente. Este ano, o clima estava particularmente tenso. O meu pai andava agitado, com um semblante estranho, sussurrando ao telefone no seu gabinete revestido de nogueira, trancado à chave, algo que nunca acontecia. Ele sempre foi um homem de demonstrações públicas de poder, nunca de segredos. A única coisa que se sabia era que ele estava a preparar um grande anúncio. Numa tarde de sábado, a família inteira foi convocada para o solar. Tias, tios, os primos e o sempre sorridente Duarte, que parecia saber de algo que eu não sabia. Eu entrei no salão de jantar, onde o lustre de cristal refletia a ansiedade nos rostos, com uma sensação estranha no estômago, um pressentimento que a tradição estava prestes a ser usada como uma arma. Antes de prosseguir com os detalhes cruéis do que aconteceu, eu só queria pedir-te algo. Se alguma vez te sentiste invisível, a fazer o trabalho duro enquanto outra pessoa levava o crédito, sabes a dor que estou a descrever. Se esta história de injustiça e resiliência ressoar contigo, por favor, deixa um like e subscreve o canal, para que mais pessoas conheçam histórias de quem precisou lutar para ser vista. No centro da mesa, o meu pai estava de pé, com um copo de vinho do Porto na mão, a sua postura de comendador mais rígida do que nunca. O anúncio não era um brinde, nem um comunicado de aquisição. Era o testamento em vida. Ele chamou o nosso advogado de família, Dr. Vasconcelos, para que lesse um documento que, segundo ele, tinha sido recentemente finalizado. O meu coração começou a acelerar. Eu esperava essa habitual distribuição desigual. 1/5 para mim, o resto para Duarte, talvez. Mas o que se seguiu foi muito pior do que qualquer favoritismo que eu poderia ter antecipado. A voz de Vasconcelos começou a ecoar pelo salão, formal e fria, detalhando a cessão de 90% da Corticeira Vilar para o meu irmão Duarte, e os restantes 10% para mim, como uma gratificação simbólica pelos meus anos de serviço. A humilhação era pública, o meu pai estava a relegar-me a uma nota de rodapé na história da empresa. No entanto, o verdadeiro golpe veio logo a seguir, com o meu pai a interromper o advogado, retirando das suas mãos um segundo documento, uma folha avulsa, datada de apenas 3 semanas antes, que ele desdobrou com um sorriso amargo. A segunda parte do documento, que meu pai exibiu como um troféu ensanguentado, era o verdadeiro golpe de misericórdia. O meu pai tomou a palavra de volta do Dr. Vasconcelos, elevando a voz para que todos no salão de jantar do Solar de Gaia ouvissem bem a sua sentença. Ele alegou que, após uma recente e profunda análise de gestão, ele havia concluído que os meus métodos financeiros, embora rígidos e adequados para o dia a dia, careciam da visão de risco e da capacidade de expansão necessárias para o futuro da Corticeira Vilar. Eu tentei levantar-me, a minha garganta apertada, a humilhação a subir pela minha espinha, mas a mão gorda da minha tia Elvira agarrou o meu pulso sussurrando: "Senta-te, Amélia.
Não faças uma cena. Mas aquilo não era uma simples atribuição de bens, era uma destruição da minha reputação, uma tentativa cirúrgica de me apagar da história da empresa. Foi então que meu pai apontou para a cláusula que ele tinha redigido. Em virtude da demonstrada incapacidade de Amélia em abraçar a visão moderna de crescimento e na sua teimosia em se apegar a métodos desatualizados, e para proteger o futuro do capital familiar, o comendador Fernando Vilar de Almeida resolve, por este aditamento de última hora, revogar toda e qualquer participação acionária ou administrativa de Amélia Vilar de Almeida na Corticeira Vilar. Os 10% ser-lhe-ão pagos em valor nominal, sendo a sua ligação à empresa cortada de forma imediata e irrevogável, transformando-se a sua parte em zero. Zero. A palavra ecoou na sala como um tiro, um som seco e final. Eu não era apenas a filha preterida. Eu era a filha deserdada, a inútil, a funcionária descartável. A acusação velada de incompetência e teimosia era uma mentira deslavada, mas com aquele documento nas mãos do meu pai, parecia a verdade absoluta. O meu irmão Duarte sorriu. Um sorriso pequeno, arrogante, a esfregar as mãos debaixo da mesa. Ele tinha ganho a guerra sem sequer ter lutado uma batalha. A minha mãe, uma mulher habituada a ser a sombra silenciosa do comendador, desviou o olhar para o seu prato, incapaz de me encarar. Eu sabia que ela não estava de acordo, mas a sua covardia era tão profunda quanto a ambição do meu pai. Eu levantei-me, finalmente. As minhas pernas tremiam, mas a raiva, uma fúria fria e calculista que eu nunca soubera que possuía, deu-me uma força inesperada. Olhei diretamente para o meu pai, os meus olhos fixos nos dele, na sua satisfação dissimulada. Este documento é falso, pai, eu disse, a minha voz surpreendentemente firme. A minha teimosia em métodos desatualizados é o que manteve esta empresa solvente enquanto Duarte gastava o dinheiro que ainda não era dele. Isto é pessoal e não profissional. O meu pai riu, um som áspero e vazio. Apenas um documento legal, Amélia. O Dr. Vasconcelos pode confirmar a sua legalidade. O advogado pigarreou, desconfortável, mas assentiu. Está devidamente autenticado, Amélia. Lamento. Naquele momento, o cheiro à cortiça e à história, que eu tanto amava, transformou-se no cheiro à traição. O meu pai estava a destruir a vida que eu construíra, e a usá-la como um pedestal para o meu irmão. Eu saí do solar sem olhar para trás, sem uma lágrima, porque as lágrimas eram um luxo que eu não podia pagar. Eu tinha de lutar. Eu tinha de provar a farsa, mas precisava de uma arma. Foi na calada da noite, horas depois de ter chegado ao meu apartamento, ainda em choque, que o meu telemóvel vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. A mensagem era simples, apenas 3 palavras enigmáticas, mas que fizeram o meu coração falhar uma batida, acendendo uma faísca de esperança no meio do desespero. As palavras eram: pergunta ao Gaspar. A mensagem, vinda daquele número enigmático, a sugerir a intervenção de Gaspar, o meu primo, parecia um balão de oxigênio no meio de um afogamento. Gaspar Vilar, filho do irmão mais novo do meu pai, era a ovelha negra da nossa geração, ou pelo menos era assim que o comendador o via. Gaspar tinha se licenciado em Direito e trabalhava como advogado de contencioso em Lisboa, preferindo a capital vibrante à poeira da província da nossa família. Ele era calado, observador, e nunca aceitou a prepotência do meu pai e do meu irmão. Eu nunca tive uma relação próxima com ele, mas a sua honestidade, silenciosa e firme, sempre foi um contraste com a falsidade que nos rodeava. A hesitação durou apenas 1 minuto. Eu precisava de informação, de uma fenda no muro que o meu pai tinha erguido. Mandei uma mensagem de volta. Pergunta sobre o quê? A resposta demorou, o que apenas aumentou a minha ansiedade. Quando chegou, era mais longa, mas igualmente críptica, a usar uma linguagem quase codificada. Cofre do avô. Cláusula da Oliveira. Procura o contrato mútuo de confiança. Não fales com mais ninguém. A cláusula da Oliveira. O cofre do meu avô. O contrato de mútuo de confiança. O meu avô, Mário Vilar, tinha sido um homem de princípios, que construíra a corticeira com suor e honestidade, e a sua morte repentina deixou muitos cabos soltos. Ele era de uma geração que confiava mais em palavras dadas e papéis selados do que em advogados. O cofre a que Gaspar se referia era o antigo, embutido na parede por detrás da estante de livros raros no gabinete de honra do solar, que o meu pai insistia em manter como peça de museu,
a usar apenas o novo e moderno cofre eletrônico. Eu sabia a combinação daquele antigo cofre. O meu avô tinha-me ensinado num Natal com um sorriso enigmático, dizendo: "A sabedoria, Amélia, às vezes está escondida onde ninguém procura." Na manhã seguinte, eu já estava em movimento, a minha raiva transformada em foco cirúrgico. Eu não estava a planear uma vingança emocional, mas sim uma retaliação estratégica, uma jogada de xadrez para desmascarar o meu pai e o seu documento falso. O meu primeiro passo foi ligar para a sede da Corticeira no Alentejo e falar com o Dr. Nuno, o nosso contabilista mais antigo, um homem leal ao legado do meu avô. A minha deserdação ainda não era pública na empresa, e eu usei o meu último dia de diretora financeira para recolher o máximo de informação. Pedi-lhe todos os relatórios financeiros de Duarte dos últimos 2 anos, os seus investimentos visionários e as suas despesas de expansão. Eram milhares de folhas de papel e ficheiros digitais, mas eu sabia que a prova da sua incompetência e possivelmente da razão para o desespero do meu pai estaria lá. Enquanto o Dr. Nuno compilava os dados, eu tracei o meu plano para entrar no solar. A família tinha regressado às suas vidas, e o solar estaria vazio. Eu sabia onde ficava a chave suplente, escondida dentro de um vaso de azulejos na varanda dos fundos, uma relíquia familiar que o meu pai, na sua arrogância, nunca se importou em mudar. Eu precisava de ir buscar o documento do cofre, o contrato de mútuo de confiança, antes que o meu pai descobrisse que eu sabia da sua existência. Eu tinha apenas 24 horas. Naquela noite, sob a névoa fria de Gaia, que envolvia o solar numa aura de mistério, eu estacionei o meu carro a 2 ruas de distância e avancei a pé, sentindo-me como uma espiã de um filme antigo. Eu não estava a cometer um crime, mas a buscar justiça para o legado da minha família. Eu estava prestes a descobrir a verdade sobre o meu pai e sobre a traição que ele tinha escondido por detrás daquela porta de mogno. Eu tinha em mãos a análise dos relatórios de Duarte, uma teia de empréstimos obscuros, investimentos falhados e apropriações indevidas de fundos da empresa. O meu irmão não era apenas incompetente. Ele era um criminoso financeiro, e o meu pai estava a tentar cobrir as suas falhas, sacrificando-me no processo. Eu cheguei ao solar. Esgueirei-me pela entrada de serviço, e a casa estava envolta numa escuridão e num silêncio profundo, pesado, o silêncio que se instala quando a verdade é sacrificada em nome da aparência. A chave suplente estava no seu esconderijo habitual, fria e pesada na minha mão. A porta abriu-se com um rangido quase inaudível, e o cheiro a cera de móveis antigos e a umidade de séculos envolveu-me. Eu respirei fundo. Não havia volta a dar. O gabinete de honra do meu pai era o meu destino. Lá dentro, a pouca luz que entrava das janelas altas iluminava a estante de nogueira onde repousavam os livros do meu avô. Eu passei a mão pela lombada de um volume de Eça de Queiroz, lembrando-me das tardes que passava ali a ler, a sonhar com a corticeira. Atrás da estante, eu empurrei o painel secreto, que se abriu com um clique. E lá estava ele, o cofre de ferro fundido do meu avô, uma peça de engenharia do século XIX, com um dial de latão maciço. O meu avô ensinou-me a combinação: o ano de fundação da corticeira, 1942, o meu aniversário, 03, e o ano da morte da minha avó, 1995. Eu rodei o dial lentamente, sentindo o clique de cada número, uma cerimônia silenciosa que me ligava ao passado honesto da minha família. A porta do cofre abriu-se, revelando não ouro ou joias, mas pilhas de documentos antigos, amarelados pelo tempo. Eu usei a lanterna do meu telemóvel para procurar o que Gaspar me tinha dito: a cláusula da oliveira e o contrato de mútuo de confiança. Demorou o que pareceram horas, a sentir a ansiedade a queimar na minha garganta, mas finalmente encontrei uma pasta de couro grosso. Dentro havia um documento com um selo notarial em cera, datado de 1996, um ano após a morte da minha avó, e assinado pelo meu avô Mário e por um notário de Évora. O título estava escrito à mão, numa caligrafia firme: Contrato de Mútuo de Confiança Vilar. A cláusula da oliveira não era um nome legal, mas sim uma referência a uma oliveira centenária na herdade do Alentejo. A cláusula principal, que eu li avidamente, estipulava que nenhuma parte da propriedade ou gestão da Corticeira Vilar poderá ser transmitida ou vendida, no todo ou em parte, a qualquer herdeiro que demonstre, por registros auditados, apropriação indevida de fundos ou gestão temerária que coloque em risco a subsistência da empresa e dos seus trabalhadores, sob pena de anulação total do direito de herança e de usufruto.
passando a gestão e o usufruto integral e temporário para o herdeiro que, no momento da descoberta, mantiver o melhor registro de probidade financeira e dedicação ao negócio. Eu ofeguei. O meu avô tinha antecipado o comportamento do meu pai e do meu irmão. Ele não deserdou ninguém. Ele criou um mecanismo de proteção, um seguro ético, acionável por provas de má conduta. Eu tinha a prova de má conduta de Duarte nas minhas mãos. Os relatórios que o Dr. Nuno me enviara, detalhando desvios de fundos para investimentos pessoais em criptomoedas e imóveis de luxo no Algarve. Eu peguei no contrato e noutros documentos relevantes que poderiam servir de prova. Eu tinha a arma. O próximo passo seria a confrontação. Mas faltava uma peça no quebra-cabeças. Por que é que o meu pai, um homem inteligente e frio, faria algo tão descarado como usar um documento falso, arriscando-se à ruína total? A vingança tinha um sabor metálico e ainda incerto. Com o contrato de mútuo de confiança nas mãos e a pasta de relatórios de Duarte na minha mala, eu estava pronta para a confrontação. A minha vingança não seria uma explosão de raiva, mas uma execução metódica e fria, digna de uma diretora financeira que sabia calcular os riscos. Eu não precisava de gritar, eu precisava de números e leis. No dia seguinte, marquei uma reunião no gabinete do meu pai na sede de Porto, um local neutro, mas que eu transformaria no meu campo de batalha. Eu não fui sozinha. Eu liguei para Gaspar, o meu primo em Lisboa. Eu contei-lhe tudo, e ele, o advogado silencioso, concordou em vir. A sua presença seria o meu notário, a minha prova de que a legalidade estava do meu lado. Eu precisava de testemunhas para a queda do meu pai. Quando entrei no gabinete do comendador, ele estava sentado na sua cadeira de couro, com um ar de arrogância desgastada, a beber um café expresso. Duarte estava lá também, com a expressão de quem espera o fim de uma formalidade irritante. O meu pai olhou para mim, os olhos frios. Não sei por que vieste, Amélia. O assunto está encerrado. Os teus advogados receberão a notificação e a tua compensação simbólica. Eu sorri, um sorriso gélido que me custou a formar. Eu vim para encerrar o assunto, pai, mas não da forma que esperas. Eu sentei-me e, sem levantar a voz, comecei a apresentar os factos, primeiro apontando os relatórios de Duarte. Aqui estão os desvios de fundos, os empréstimos não registrados, os investimentos do teu filho que sangraram o capital da corticeira em mais de 3 milhões de euros nos últimos 24 meses. Uma gestão temerária que, segundo o Código Comercial, já seria motivo de destituição. Duarte levantou-se, vermelho de raiva. És uma mentirosa, Amélia. São investimentos de risco calculados. O meu pai manteve-se calado, mas a sua cor tinha fugido do rosto. Não me interrompas, Duarte. O teu tempo de falar acabou. Eu disse sem o olhar. Olhei para o meu pai e lancei a primeira bomba. O documento que usaste para me deserdar é uma farsa, pai. Uma farsa mal feita. Tu não podes revogar uma participação acionária que já estava ligada a um contrato mais antigo e superior. Eu tirei o contrato de mútuo de confiança da pasta, as suas folhas amareladas a contrastar com a mesa de vidro moderna. Aqui está, o contrato de mútuo de confiança Vilar, assinado pelo teu pai, o meu avô Mário. A cláusula da oliveira, que tu pensavas estar morta e enterrada no cofre antigo. Eu li a cláusula de proteção em voz alta, a minha voz a ganhar força a cada palavra. A expressão do meu pai mudou de arrogância para pânico puro. Ele olhou para Duarte, que parecia ter levado um choque. A sua face estava cinzenta, e ele começou a tremer. Não, isso não é válido. Foi um acordo pessoal do meu pai, uma sentimentalidade antiga. O meu testamento anula isso. Eu abanei a cabeça. Não, pai. O meu avô era mais esperto do que pensavas. Este contrato foi registrado em cartório e é legalmente vinculativo. E, de acordo com ele, a tua tentativa de deserdar-me e proteger o teu filho, com o seu registro de probidade zero, não só anula a herança de Duarte, como também te destitui do usufruto da gestão, pois foste cúmplice desta má gestão. A porta do gabinete abriu-se e Gaspar entrou silenciosamente, o seu blazer escuro a contrastar com o ambiente. Ele não disse uma palavra, apenas colocou uma cópia do contrato na mesa e um pequeno dossiê com a análise jurídica que ele fizera de manhã. A presença dele era a prova final. O contrato transfere a gestão e usufruto para o herdeiro com melhor registro de probidade, Amélia. Ou seja, para mim. Eu agora sou a única administradora legítima da Corticeira Vilar. A minha vingança estava completa. Mas foi então que o meu pai desabou.
não numa explosão de raiva, mas numa quebra de espírito, o seu corpo a encolher-se na cadeira. Ele sussurrou, a sua voz transformada num murmúrio rouco. Eu não queria fazer isto, Amélia. Fui forçado. Eu fui chantageado. O silêncio que se seguiu à palavra chantageado foi ensurdecedor. Duarte olhou para o pai, confuso. Eu olhei para o meu pai, a minha vingança a transformar-se em confusão e, subitamente, em tristeza. O comendador Fernando Vilar de Almeida, o patriarca temido, parecia agora um homem velho e quebrado, a tremer à minha frente. Eu sentei-me, a minha guarda a baixar ligeiramente. Chantagem, pai? Por quê? Ele começou a falar, a voz a falhar, a revelar uma história que era mais patética do que cruel. Há 6 meses, Duarte, no meio de um dos seus negócios de criptomoedas, associou-se a um empresário sem escrúpulos de Lisboa, um tal de Xavier Neves. Duarte perdeu uma quantia avultada de dinheiro. Mas pior, assinou documentos que colocavam a corticeira como garantia num empréstimo fraudulento, algo que ele fez na surdina. Quando a fraude foi descoberta, Xavier Neves não foi atrás de Duarte. Ele foi atrás do meu pai, ameaçando expor a falha de gestão de Duarte e o envolvimento da empresa num esquema de branqueamento de capitais. O meu pai, para proteger o nome da família e evitar um escândalo público que arruinaria a reputação da Vilar, tentou encobrir a situação. A única forma que ele viu de salvar o nome era destituir-me, a única pessoa com acesso total aos livros de contas que poderia descobrir a falha, e transferir a gestão para Duarte, o herdeiro que Neves pensava ser maleável. Ele tentou convencer Neves de que a empresa estava a ser vendida a Duarte, o que daria tempo para levantar o dinheiro e pagar o suborno. O documento falso que ele usou na leitura do testamento não era para me magoar, mas sim uma encenação desesperada para convencer Xavier Neves de que o controlo estava a mudar de mãos rapidamente e que Amélia, a que fazia perguntas, estava fora do caminho. O pânico dele em tentar deserdar-me era o pânico de um pai a tentar cobrir o crime de um filho. Ele pensava que, com a sua reputação em risco, era a única solução para impedir a ruína total da corticeira Vilar. A verdade era que ele tinha caído numa armadilha, a tentar salvar a aparência com mais uma mentira. A minha raiva dissipou-se, substituída por uma profunda decepção. O meu pai não era o vilão que eu pensava. Era um homem fraco, refém do medo e da sua própria obsessão pela imagem familiar. A vingança que eu planeei não fazia mais sentido. Eu tinha de ser a administradora legítima da corticeira Vilar, graças à inteligência do meu avô. A minha prioridade mudou. Eu precisava de salvar a empresa não só do meu irmão, mas agora também do agiota Xavier Neves e do meu pai, que na sua fraqueza estava a destruir tudo. Olhei para o meu pai, que estava a chorar em silêncio, o rosto nas mãos. Olhei para Duarte, que pela primeira vez na vida parecia ter percebido a gravidade da sua irresponsabilidade. A minha vingança, que culminaria na ruína e na exposição pública do meu pai, daria a vitória final a Xavier Neves. E eu não podia permitir isso. Eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu tinha a faca e o queijo na mão. Eu podia destruir o meu pai ou podia usá-lo. Eu inspirei fundo, sentindo o peso da corticeira Vilar e de todos os seus trabalhadores a cair sobre os meus ombros. Olhei para Gaspar, que me observava com uma quietude expectante. Aquele momento não era sobre Amélia e a sua dignidade. Era sobre o legado do meu avô e a sobrevivência de centenas de famílias no Alentejo. A minha vingança não seria a destruição, mas sim a subordinação. Pai, comecei. A minha voz agora calma e autoritária. A voz da verdadeira administradora. Este contrato não te destitui permanentemente. Ele transfere o usufruto da gestão para mim, por um período de 5 anos, ou até que a empresa atinja metas financeiras de segurança que eu vou estipular. O meu pai levantou a cabeça, os olhos vermelhos e cheios de confusão. Mas, Amélia, eu tentei deserdar-te. E falhaste miseravelmente, eu respondi, com um traço de sarcasmo. Mas a minha prioridade não é a tua punição, é a corticeira. E para a salvar de Xavier Neves e de ti próprio, eu preciso de um escudo. Eu usei a cláusula de uma forma que ninguém esperava. O contrato estipulava que o herdeiro destituído não podia ter qualquer cargo administrativo ou acionário, mas não o impedia de ter um cargo consultivo ou operacional sob a alçada do novo administrador. Eu continuei, a minha voz a cortar a tensão na sala. Tu vais demitir-te da presidência amanhã, publicamente, por motivos de saúde. O novo CEO serei eu, Amélia Vilar de Almeida. E tu, pai, serás o conselheiro de tradição,
Um cargo sem poder de decisão, mas com toda a responsabilidade de me guiar nos teus contactos de longa data no mercado. Tu vais trabalhar para mim. O meu pai engoliu em seco, mas percebeu a profundidade da minha jogada. Eu não o estava a humilhar publicamente, nem o estava a destruir financeiramente, o que daria a Neves a oportunidade que ele queria. Eu estava a criar uma transição de poder limpa, salvando a sua reputação pública, mas retirando-lhe todo o poder real. Duarte, entretanto, estava em choque. E eu? O que acontece comigo? Perguntou ele, o pânico a fazer a sua voz fina. Eu olhei para o meu irmão com uma frieza profissional. Tu vais usar o teu charme e as tuas habilidades de vendas para seres o meu embaixador de marketing, Duarte. Sem acesso a contas, sem poder de assinatura, sem direito a fundos de investimento. O teu ordenado será rigorosamente controlado. Tu vais trabalhar para pagar o teu erro e eu, Amélia, vou auditar-te de perto, todos os dias, até que os 3 milhões de euros que desviaste sejam recuperados. Não serás perdoado, mas sim monitorizado. Não por vingança, mas por necessidade. O meu pai levantou-se lentamente e caminhou até mim. Eu pensei que ele ia explodir, gritar, talvez atirar-me um copo. Em vez disso, ele fez algo que nunca fez em toda a minha vida. Ele curvou-se ligeiramente e sussurrou, a sua voz cheia de vergonha e gratidão. Obrigado, Amélia. Tu és a única comendadora que esta família sempre precisou, mas que nunca quis ver. A minha vitória não era a ruína do meu pai, mas a sua rendição e, subitamente, a sua aceitação da sua nova realidade. Eu não precisava de o destruir. A minha superioridade profissional e moral já tinha feito isso. Eu precisava de o manter por perto para usar o seu nome e contactos. A vingança, afinal, era uma forma de proteção e de reintegração da ética na família, sob a minha liderança inquestionável. A transição foi dolorosa, mas rápida e limpa. Nos dias seguintes, a imprensa noticiou a aposentação por motivos de saúde do comendador Fernando Vilar de Almeida e a minha ascensão como a nova CEO da Corticeira Vilar. Ninguém suspeitou da farsa do documento ou da cláusula secreta. Xavier Neves tentou abordar-me, mas eu tinha Gaspar ao meu lado, e com a mudança de gestão e as auditorias internas que eu lancei de imediato, a nossa posição era inatacável. Ele perdeu o controlo e o interesse, temendo a exposição legal que eu estava a preparar contra ele. O mais fascinante foi a mudança no meu pai. Ele tinha perdido a sua capa de patriarca arrogante e estava agora a agir como um verdadeiro conselheiro, humilde e dedicado, pela primeira vez na vida. Ele sentava-se na sala de reuniões esperando a minha palavra, a respeitar as minhas decisões. Ele via o meu trabalho, o meu foco, a minha capacidade de liderar sem gritar, de inspirar sem oprimir. A sua vida mudou. Ele deixou a caça social, a obsessão pela aparência, e começou a passar os fins de semana no Alentejo, a falar com os trabalhadores da cortiça, a redescobrir a beleza do legado que ele quase destruiu. Duarte, sob a minha monitorização apertada, transformou-se num vendedor surpreendentemente eficaz. Ele não era bom a gerir, mas era excelente a fazer contactos e a ser a cara da empresa. Ele estava a trabalhar duro, pela primeira vez, para pagar as suas dívidas, e, mais importante, para reconquistar a minha confiança. Eu usei a minha nova posição não para me vingar da minha família, mas para a reestruturar em torno dos princípios do meu avô. A minha mãe começou a visitar-me mais, não para falar da sociedade, mas para me perguntar como eu estava a lidar com o stress da gestão. Ela era, na sua fraqueza, a minha primeira aliada emocional. A minha vitória não foi ter destruído o meu pai, mas sim tê-lo obrigado a encontrar a sua redenção através do trabalho e da humildade. Eu usei a lei para o salvar, e usei o meu poder para o perdoar, porque percebi que ele era mais vítima da sua própria ambição e do medo do que um vilão genuíno. A herança da Corticeira Vilar, que eu pensei ser apenas um negócio, revelou-se um mecanismo de transformação familiar. A cláusula escondida no cofre não era uma arma de destruição. Era um instrumento de mudança de vida, um legado de sabedoria do meu avô. Eu não precisava de dizer a palavra, mas ali, no coração de Porto, a família Vilar de Almeida estava a ser reconstruída, mais forte e mais honesta do que nunca. A vingança transformou-se em propósito, e o meu propósito transformou-se na salvação de todos. A minha vida mudou. Eu não sou mais a contadora, a sombra. Eu sou a CEO, a guardiã do legado. Aquele documento falso e a descoberta no cofre mudaram o curso da nossa história para sempre. A maior lição que tirei
é que o perdão, o verdadeiro, não se dá. Ele é conquistado através da mudança do outro. Eu ofereci uma oportunidade para o meu pai e o meu irmão se tornarem pessoas melhores. E eles aceitaram. E essa, para mim, é a maior vitória. E agora eu gostaria de saber a tua opinião. Se estivesses na minha posição, com o poder total nas mãos, terias despedido o teu pai e o teu irmão? Ou terias feito como eu, forçando-os a trabalhar sob a tua supervisão para se redimirem? Deixa a tua resposta nos comentários. E se esta história de transformação e justiça tocou o teu coração, partilha este vídeo e ativa as notificações para que não percas a próxima história de como a vida nos surpreende.